Você sabe qual a relação entre esses dois personagens aqui e o hóquei no gelo? Parece uma conexão improvável, não é verdade? Quando a gente fala sobre a Disney, provavelmente a maioria das pessoas vai pensar em castelo, princesa, animações emocionantes, filmes de super-herói, parques temáticos, quem sabe até mais recentemente em plataformas de streaming. O que pouca gente sabe ou lembra é que a Disney tem uma forte conexão com o esporte, mais especificamente esse esporte aqui, o hóquei no gelo. Mas como foi que uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, conhecida por fazer filme de princesa, se associou com um dos esportes mais violentos que existem? É uma relação, no mínimo, curiosa, inusitada, mas ela foi revolucionária. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Felipe Loubach, eu sou colecionador e é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você cresceu ao longo dos anos 90, provavelmente você já reconheceu esse logotipo aqui. Com certeza, um dos mais icônicos e nostálgicos dessa época. É claro que a gente está falando dos Mighty Ducks, dos Super Patos, que é também a marca registrada, o símbolo máximo dessa união entre a Disney e o hóquei no gelo. E se você quiser acompanhar todas as informações que eu vou passar nesse vídeo aqui de forma detalhada, é só você clicar no link da publicação que eu fiz no meu blog, que está aqui abaixo na descrição do vídeo. No início da década de 1990, a NHL, que é a sigla para National Hockey League, passou por uma das fases de transformação mais importantes da sua história, que foi a Sun Belt Expansion, um programa de expansão que tinha a ideia ousada e ambiciosa de levar o hóquei no gelo para o oeste e para o sul dos Estados Unidos. Mas por que essa ideia era ousada e ambiciosa? Porque essas regiões são conhecidas por ter o clima predominantemente quente, e consequentemente não tem muita tradição com esportes praticados no gelo, como era o caso do hóquei, que era amplamente difundido, praticado e assistido no Canadá e no norte dos Estados Unidos quase que de forma exclusiva, por serem regiões de clima mais frio. Então a ideia era basicamente explorar uma nova fatia do mercado em lugares onde a modalidade não era tão tradicional assim. A única exceção era o Los Angeles Kings, que, com perdão do trocadilho, reinava soberano ali nessa região de clima quente no sul da Califórnia. E na verdade os Kings até tinham uma certa popularidade muito por conta da chegada em 1988 do Wayne Gretzky, que, para quem não sabe, é um dos maiores jogadores na história da modalidade. Então ele ajudou bastante a popularizar o hóquei nessa região. Mas a história ia mudar definitivamente com a chegada de um plano ambicioso de inaugurar mais uma franquia ali naquela região da Califórnia, que foi o San Jose Sharks em 1991. Esse time, com o visual icônico, conquistou rapidamente a popularidade local, foi muito bem recebido pela comunidade, inclusive atraindo fãs e torcedores até de regiões mais afastadas. Então o time vendeu muita camisa, muito boné, lotava as arenas, esgotava ingressos, e esse termômetro de sucesso rápido acabou servindo como estímulo para que outras franquias desembarcassem nessa região. Inclusive alguns times até foram realocados, vindo de cidades mais ao norte para explorar esse novo mercado. Então, num curto espaço de tempo, a gente teve muitos times chegando ali. Em 1992, o Tampa Bay Lightning, o Florida Panthers em 93, ainda em 1993 a gente teve o Dallas Stars, que veio de Minnesota, a gente teve o Winnipeg Jets, que veio para o Arizona em 96, o Carolina Hurricanes em 97, o Nashville Predators em 1998, o Atlanta Thrashers em 99 e por aí vai. E agora, dando um salto no tempo, mesmo não fazendo parte necessariamente do programa Sun Belt Expansion, a gente teve em 2017 a chegada do Vegas Golden Knights e em 2021 do Seattle Kraken, que, apesar de não fazer parte necessariamente dessa região de clima quente, no caso de Seattle, também acabou fazendo parte da continuação desse plano de expansão da liga para outras regiões onde não existia nenhum time, onde a audiência e a prática da modalidade eram inferiores quando comparados ao restante do país. E a maior prova do sucesso a longo prazo desse programa de expansão é que apenas nos últimos 6 anos a gente teve 4 títulos indo exatamente para essa região, inclusive para times que são praticamente vizinhos. A gente teve 2 títulos para o Tampa Bay Lightning e a gente teve o Florida Panthers conquistando ontem, em cima do Edmonton Oilers, o seu bicampeonato
com uma trajetória incrível. Sem dúvida, a gente tem um mercado hoje muito sólido nessa região, agora mais do que nunca. E esse novo cenário, lá da década de 90, ele não visava apenas conquistar um novo público, mas ele também queria atrair o interesse de grandes marcas da mídia e dos investidores. Então, esse momento parecia ser o ideal para uma empresa gigante do entretenimento entrar na jogada, e foi exatamente isso que a Disney fez. E é nesse contexto que começa a história do nosso vídeo. Isso porque em 1992 a Walt Disney Pictures lançou o filme The Mighty Ducks. Aqui no Brasil ele ficou com o título de Nós Somos os Campeões. E contava basicamente a história de Gordon Bombay, interpretado por Emílio Esteves, um jovem com muito talento no rock, um futuro promissor inclusive, mas que por conta de um trauma, de um dilema pessoal, ele acaba se afastando da modalidade e vira advogado. Durante a carreira dele como advogado, ele comete algumas infrações e em um determinado momento ele é penalizado por isso. É designada uma pena para ele de serviço comunitário. E adivinha só qual foi esse serviço? Treinar uma equipe de hóquei. Então, de uma maneira ou de outra, ele acaba revisitando essa paixão do passado, mas agora na condição de técnico. O problema é que esse time é composto por pré-adolescentes atrapalhados e, na maioria dos casos, sem nenhuma habilidade. Então ele tem um enorme desafio pela frente. Mas ele encontra motivação nas boas memórias que ele tem com o esporte, principalmente na experiência que ele acumulou ao longo dos anos, e contrariando todas as expectativas, ele consegue conduzir esse time improvável até a vitória, e com isso é consagrada definitivamente aqui a equipe dos Mighty Ducks, dos Super Patos, que acabou se tornando um legado cultural e um símbolo icônico dessa fusão da Disney com o hóquei no gelo. Como você deve saber, o filme foi um fenômeno de audiência, só que muito além desse sucesso de bilheteria, que foi inclusive inesperado, superou e muito as expectativas e projeções da Disney, ele acabou cumprindo uma função cultural fundamental no sucesso desse programa de expansão, que foi ajudar a popularizar o hóquei entre crianças e adolescentes, além, é claro, de estimular o consumo de mercadorias associadas ao esporte, tacos, patins, o uniforme dos times, inclusive o do próprio Mighty Ducks, vai começar a partir de 1993. Só que a função mais importante do filme foi subverter uma lógica de preconceito. Isso porque durante décadas o hóquei ficou estigmatizado como um esporte excessivamente violento, muito associado a contusões, brigas, hipercompetitividade e até mesmo um ambiente exclusivo. Isso acabava intimidando as famílias que não queriam apresentar o hóquei para as crianças assistirem e muito menos praticarem. E a Disney conseguiu de forma brilhante subverter essa lógica, enaltecendo os aspectos positivos do esporte. A inclusão, a diversão, o desenvolvimento emocional, a amizade, a superação, o trabalho em equipe, o espírito comunitário, o desenvolvimento pessoal. Então isso teve um papel muito importante na consolidação do hóquei em novos mercados, né? Diversificando o público em lugares onde ele não era muito tradicional. Além disso, essa decisão de apostar no público infantil não foi por acaso, não foi uma coincidência. Foi basicamente a aplicação de um modelo comercial amplamente bem sucedido. E ele consiste basicamente em você conquistar a criança como uma forma de fidelizar um consumidor no futuro. Então a gente está falando aqui de uma aposta, de um investimento a médio e longo prazo. Assim como faz a indústria dos brinquedos, as franquias cinematográficas e todo o mercado da propaganda no geral. Então o que a Disney fez aqui foi simplesmente replicar uma fórmula de sucesso no universo esportivo, utilizando personagens carismáticos, uniformes icônicos, né, com cores vibrantes, narrativas envolventes. E é claro que quando você consegue conquistar um público durante essa faixa etária, você tem uma chance muito maior de desenvolver uma boa relação com esse consumidor a médio e longo prazo, durante a fase adulta. E nesse caso especificamente, isso serviu para expandir a base de fãs da NHL, que era exatamente o plano inicial, fortalecendo esse vínculo cultural com o esporte
e servindo também para preparar o terreno para o sucesso de franquias que seriam instaladas futuramente em regiões onde o esporte não tinha tanta popularidade. O impacto dos Mighty Ducks foi tão forte que apenas um ano depois do lançamento do primeiro filme, eles decidiram transformar a ficção em realidade. Em 1993 foi apresentado na National Hockey League o Anaheim Mighty Ducks, diretamente inspirado nos filmes. E eu nem preciso falar que foi um fenômeno comercial e cultural, conquistando torcedores não somente entre o público jovem e infantil, mas em todas as regiões dos Estados Unidos, e não somente isso, em vários países do mundo que nunca tiveram contato antes com o hóquei no gelo, como foi o meu caso. Muita gente teve o primeiro contato com a modalidade através dos filmes, e consequentemente, quando o time passou a existir na vida real, parecia uma decisão muito fácil torcer pelo time ali da Califórnia. E a escolha por Anaheim era exatamente por essa proximidade com a Disneyland que ficava ali, que reforçava esse objetivo da Disney de integrar o esporte e o entretenimento. Depois do sucesso do primeiro filme e agora com um time de verdade na NHL, é claro que a Disney não ia deixar de continuar explorando o sucesso da franquia que estava vivendo o seu ápice. Então, já em março de 1994, eles lançam o segundo filme, The Mighty Ducks, aqui no Brasil com o título de Nós Somos os Campeões 2, e dessa vez o time dos Ducks vai representar, na verdade, a seleção norte-americana em um torneio internacional de hóquei juvenil. Inclusive, eles têm um embate direto com a seleção da Islândia, que era a favorita para vencer a competição, até porque é um país que tem uma tradição no esporte, mas é claro que os Ducks vencem o torneio, inclusive com uma cena icônica, quando eles deixam de usar o uniforme da seleção norte-americana e passam a utilizar o uniforme dos Ducks, aumentando ainda mais esse senso de nacionalidade do time, essa identificação com essa imagem visual que já estava consolidada com a equipe profissional na NHL e, é claro, que foi introduzida em 1992 com o primeiro filme. Mas esse filme também tinha uma importância no sentido da americanização do hóquei, que era muito vinculado ao Canadá e a outros países. Então, eles usam ali a imagem dos Ducks no sentido de sintetizar a cultura norte-americana com essa tradição de um esporte que era tipicamente canadense. Então, isso funciona também para que os americanos tenham uma identidade cultural com essa modalidade que hoje já é muito bem estabelecida. O plano foi um sucesso. Esse segundo filme elevou o patamar da franquia, até porque ele teve um investimento muito maior, foi uma produção melhor desenvolvida, muito mais ambiciosa, com um roteiro melhor trabalhado, e não é por acaso que ele é considerado por muita gente como o melhor filme da trilogia. Inclusive é o meu favorito também. Ele tem um apelo emocional muito mais intenso e ele cumpre o papel de continuar o legado do primeiro filme com o público infantil que não iria necessariamente acompanhar o time profissional na National Hockey League. Quando parecia que não tinha como melhorar, a Disney dava um passo que ia revolucionar para sempre a relação dela, não somente com o hóquei, mas com o esporte de modo geral. Isso porque em 1996 aconteceram 3 coisas que tiveram um impacto definitivo para o futuro dessa relação. A primeira delas é que o grupo Disney adquiriu a Capital Cities ABC, que além de ser dona da ABC, era dona também da ESPN, o maior canal esportivo dos Estados Unidos até hoje. Quando a gente para fazer uma análise rápida, significa que a Disney tinha a franquia cinematográfica dos Mighty Ducks, o time de verdade na NHL e agora era dona também do canal que transmitia os jogos da liga onde esse time jogava. Isso significava basicamente que eles tinham dominado esse mercado e agora eles tinham um apelo direto, uma influência direta no mercado consumidor em todas as fases dessa produção. E esse ano ele não foi especial somente por isso,
porque em outubro de 1996, ainda preocupada com esse vínculo emocional com o público infantil, a Disney lançou uma série animada dos Mighty Ducks, que era um pouco diferente dos filmes, era uma coisa mais assim de ficção científica, os patos eram alienígenas e eles jogavam hóquei, combatiam vilões, mas o sucesso foi enorme. Inclusive, durante a minha infância, o primeiro contato que eu tive com a franquia foi com o filme de 1996, que seria lançado em setembro desse mesmo ano, e depois com a série animada, que foi lançada em outubro de 1996. Somente depois disso é que eu fui assistir os outros filmes. Então o primeiro contato que eu tive foi exatamente por conta desse filme, que encerrou a trilogia, apresentando ali o amadurecimento da marca, com os jovens do time já num contexto de universidade. Esse filme não fez tanto sucesso assim, mas ele serviu para encerrar bem esse ciclo, que seria revisitado, no caso, em 2021, quando a Disney lançou a série Game Changers Mighty Ducks, fazendo uma releitura da série original. Mas o que a gente está destacando aqui é que 1996 foi o auge da relação da Disney com a franquia dos Mighty Ducks, exatamente por conta deles terem adquirido os canais ESPN. E eles continuavam investindo na popularização do hóquei com o público infantil, com desenhos, por exemplo, que mostravam o Pato Donald. Veja só, o Pato Donald jogando hóquei ali, o que fazia com que o esporte fosse introduzido para crianças ainda no período pré-escolar. E agora eles atuavam em múltiplas frentes: cinema, TV, esporte profissional, transmissão esportiva e cultura pop. E só para a gente ter uma ideia no impacto que a Disney provocou na audiência, quando a gente compara os números antes de 1992, a final da Stanley Cup, no final dos anos 80, teve uma média de 2 a 3 milhões de espectadores nos picos ali de audiência, e a gente está falando aqui da final do campeonato, onde teoricamente você tem muito mais gente assistindo do que durante a temporada regular. Apenas 2 anos depois do lançamento do filme e do time na NHL, a final da Stanley Cup em 1994 já teve uma média de público de quase 5 milhões de espectadores. Mas como toda relação tem os seus problemas, aqui não foi diferente. Em 2005, a NHL passou por um momento crítico, que foi o lockout, o cancelamento da temporada 2004-2005, devido a um impasse trabalhista entre os jogadores e os donos dos times. Foi a primeira vez na história que não houve uma temporada da NHL. E nesse caso vale lembrar que a Disney perdia dos dois lados. Primeiro porque os Mighty Ducks não estavam jogando, e segundo porque a ESPN não estava transmitindo nenhum jogo. Então o prejuízo aqui com contratos publicitários e de transmissão foi enorme. E como não havia no horizonte nenhuma perspectiva de que essa situação fosse solucionada, eles tomaram uma decisão que certamente se arrependem até hoje. Em 2005, a Disney vendeu o Anaheim Mighty Ducks para Henry e Susan Samueli, que mudaram o nome do time para Anaheim Ducks, tiraram o Mighty, e não somente isso, eles também reformularam a identidade visual, abandonando as cores teal and purple e adotando o preto, o laranja e o dourado. E aparentemente essa venda e essa reformulação fizeram muito bem ao time, e para surpresa de todos, e principalmente da Disney, já na próxima temporada, 2006-2007, o Anaheim Ducks conquistou a primeira Stanley Cup da sua história, derrotando o Ottawa Senators na final de 2007 e consolidando de vez o público do hóquei na região da Califórnia. A reformulação da identidade visual que aconteceu com a venda do time em 2005 foi uma decepção para muita gente que já tinha desenvolvido um vínculo com a franquia. Na verdade, até hoje, muitos torcedores pedem o retorno do logotipo e dos uniformes tradicionais de 1992. Mas, eventualmente, são lançadas versões especiais, edições comemorativas, especialmente nos aniversários do time, em 2003, 2013, 2023, por exemplo, que fazem uso das cores e do logotipo tradicional, até porque eles não iam perder a oportunidade de capitalizar
em cima de uma das identidades visuais mais nostálgicas e icônicas dos anos 90, acima de tudo pelo vínculo da memória afetiva de toda uma geração de fãs que teve seu primeiro contato com a modalidade através da franquia. Então sempre que esses uniformes são lançados é um sucesso absoluto de vendas e não poderia ser diferente. Mas essa relação da Disney com o hóquei não termina com os Super Patos. Alguns anos mais tarde, eles vão revisitar essa fórmula de sucesso com o lançamento em 2015 de Inside Out, divertidamente aqui no Brasil. E a gente vai conhecer a Riley Anderson, uma menina que é apaixonada pelo hóquei, e ele representa a ligação emocional dela com a infância em Minnesota. Inclusive a gente vai ver algumas cenas dela jogando hóquei com o pai na sala de casa. Então, para ela, representa muito mais do que um esporte, do que um passatempo. É uma das ilhas de personalidade dela. E esse protagonismo, ele é ainda maior no segundo filme, que foi lançado agora, em 2024, que apresenta o esporte como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, de amadurecimento. Ela começa a experimentar novas emoções, como a ansiedade, ela tem a sua autoestima abalada, ela tem problemas ali de relação interpessoal no novo colégio que ela chega, e tudo isso é colocado em prática, é testado exatamente através dessa ferramenta que é o hóquei. E eles conseguem fazer uma síntese muito interessante entre essa narrativa de desenvolvimento pessoal e o método que ela utiliza para conseguir canalizar esses sentimentos no esporte, o que faz dela uma jogadora brilhante quando ela consegue equilibrar as suas emoções. Então, o filme tem, acima de tudo, uma lição muito interessante. E eu pude ver os efeitos práticos dessa influência quando eu levei a minha sobrinha Isabela para assistir o filme no cinema. E quando ela voltou para casa, a primeira coisa que ela quis fazer foi pegar a camisa aqui do San Jose Sharks, porque tem a cor parecida com a do time da Riley na animação, colocou o capacete, pegou o taco e queria brincar, queria jogar hóquei. Essa é a força de influência do entretenimento e uma fórmula de sucesso que a Disney domina e provavelmente vai continuar aplicando ao longo dos anos. E se lá nos anos 90 o programa da NHL Sunbelt Expansion tinha o objetivo de levar o hóquei para lugares onde ele não era tradicional, isso não aconteceu somente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil e em outros países ao redor do mundo, muita gente teve o seu primeiro contato com a modalidade e ficou apaixonado por esse esporte incrível que é o hóquei. E ele não é praticado somente no gelo. Em lugares de clima tropical, muita gente pratica o hóquei na grama ou o hóquei inline, que é o hóquei em linha, que você utiliza um patins convencional e joga em quadras de concreto. Eu, por exemplo, fui me aventurar no hóquei inline na Lagoa Rodrigo de Freitas e guardo boas recordações desse período. Muita gente que joga até hoje o hóquei, inclusive o hóquei no gelo, teve o seu primeiro contato por conta dos Mighty Ducks. E se você não sabe, nós temos diversos times de hóquei no Brasil, em diversas modalidades, inclusive no gelo. E você tem acesso a todas essas informações através do portal oficial da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo e também da Arena Ice Brasil. Que é um complexo esportivo que existe em São Paulo dedicado a esportes praticados no gelo, inclusive o hóquei. É lá, por exemplo, que acontece o Campeonato Brasileiro de Hóquei 3x3, onde você tem uma modalidade reduzida ali com 3 jogadores de cada lado, algumas regras adaptadas. Você acompanha tudo isso através do YouTube, das redes sociais, e lá também você encontra clínicas que ensinam a modalidade. Então é uma excelente oportunidade para você aprender ou levar o seu filho para aprender se você tiver essa oportunidade, ou mesmo se você mora em São Paulo. Inclusive, nós não somente temos o hóquei aqui no Brasil, como a nossa seleção brasileira tem obtido sucesso nos últimos anos
na Copa Latam Amerigol. No ano de 2021, por exemplo, vencendo a segunda divisão no adulto masculino e também na categoria sub-12. Em 2022, a categoria sub-12 repetiu esse feito e em 2023 ampliou o seu domínio, conquistando nas categorias sub-12 e sub-14. Então, esses excelentes resultados demonstram que o hóquei brasileiro, especificamente nas categorias de base, ele tem se desenvolvido. E é exatamente investindo nas crianças que a gente garante um futuro de sucesso da modalidade aqui no Brasil. Então é isso, pessoal. Dessa forma nós chegamos à conclusão do vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like para me ajudar. Deu um trabalho extraordinário gravar esse vídeo. Então se você é fã de hóquei no gelo ou se é fã da Disney, me ajude inscrevendo-se no canal, comentando as suas lembranças associadas aos Mighty Ducks e compartilhe também para o seu amigo que tem interesse por esse tipo de assunto. Se você quiser ver outros vídeos dessa playlist, é só você entrar aqui no canal e você também pode ver fotos detalhadas da minha coleção lá no meu Instagram, o link está aqui abaixo na descrição, bem como o link da publicação, onde eu deixo todas essas informações que eu compartilhei aqui no vídeo, organizadas de forma detalhada e cronológica, para você entender toda essa linha do tempo emocionante da relação da Disney com o hóquei no gelo. Através das minhas redes sociais, você também fica sabendo em primeira mão todas as novidades que eu vou trazer aqui no canal, mas você pode marcar o sininho das notificações para receber um aviso sempre que eu colocar um vídeo novo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, um forte abraço. Eu encontro vocês no próximo vídeo.